Quando a gente fala dos web services, nós estamos lidando com tecnologias dos mais diversos tipos. Nós vimos SOAP, nós vimos RPC, nós vimos XML, DTD, EDI, SAX, DOM, EDI, diversas siglas que são necessárias para entender, para contextualizar todo o processo de um web service. Então vamos relembrar, vamos dar uma olhadinha como é que é a arquitetura, o nosso processo do web service. Certo, relembrando, os registros do DDI, o registro DDI, a gente ainda não chegou a ter conhecimento. Dentro da nossa aplicação cliente, nós vamos ter um cliente SOAP, que vai, por meio de um padrão de comunicação, uma porta de comunicação, que é a HTTP aqui, realizar uma conexão para um servidor, para o servidor. Dentro desse servidor, nós temos o serviço, e para esse serviço está estabelecido o processo SOAP, a comunicação SOAP, o arquivo WSDL, que tem as regras de negócio de todo o nosso servidor. Então, obviamente, todo o processo aqui, ele está baseado naquela salada de fruta tecnológica. SOAP, HTTP, WSDL, XML e as partes importantes de um serviço ou do Service Bus, que é o nosso web service que está dentro de um servidor, ok? Só o registro DDI aqui que a gente ainda não trabalhou, que a gente ainda não meteu a mão na massa para trabalhar com ele, ok, pessoal? Então, a arquitetura é algo já natural para vocês. Então, e agora iremos lidar com o serviço escolhendo alguma tecnologia. Tem muita tecnologia disponível, .NET, PHP, tudo provê serviço web. Só que nós vamos nos limitar a algum conjunto que nós julgamos que tem uma grande produtividade, tem uma facilidade de uso. Uma aceitação de mercado. Uma aceitação, ele é bem aceito. Aí aqui, iremos lidar com tecnologias open source para o desenvolvimento com a linguagem Java. E aí a gente tem o quê? Apache Axis, Tomcat e o Java Enterprise Edition para que nós possamos fazer a publicação dos serviços. Certo, pessoal. Então, o Marco Antônio falou, diversas tecnologias. Para Java, existem também outras tecnologias, como o JWS, Java Web Service também, que vocês poderiam estar utilizando. Mas vocês iriam precisar do JE, Java Enterprise Edition, e o Tomcat também. Então, a ideia aí é tentar utilizar uma API que facilite todo o processo. Então, vamos entender a ideia aí, Marco Antônio? Isso, como isso vai ficar organizado para que a gente tenha acesso. Primeiro a gente tem quem? O serviço web que vai rodar no Tomcat. Está aqui o Tomcat. Ele vai fazer uso de uma API Axis. Suas bibliotecas, métodos. As nossas classes, pessoal, serão consideradas como web services. Por que serão considerados? Serão, no caso, Services Bus. Service Bus. Por quê? Porque os métodos é que serão serviços. Se os métodos são os serviços, o nosso container de serviços é a classe. Obviamente, vocês já viram isso em Java. Então, tudo tranquilo. Então, quantas classes a gente tiver, nós vamos ter N web services dentro que vão estar sendo trabalhados em cima do nosso servidor Tomcat com o auxílio da API Axis, que vai ser acessada por uma aplicação cliente. Aqui no nosso caso, a gente vai construir em Java. Nós vamos construir em Java, só que nada impede que seja outra, que vocês utilizem outra tecnologia, outra plataforma que vocês entendam ser viável. A API Axis, pessoal, nada mais é que uma implementação da Apache para a troca de mensagens utilizando, olha quem? O protocolo SOAP, que a gente citou, que é um padrão de mercado para a comunicação em web service. Como as coisas acontecem, né? Isso. Então, nós temos um cliente de um lado, que vai estar acessando o nosso servidor. Ele vai ter um objeto que vai ser instanciado quando essa chamada ocorrer. E
serão acessados os seus métodos como serviço. Pessoal, a ideia aqui, ó, está definida logo embaixo. É como se existisse um canal sempre ativo entre as duas partes. Isso aí, vocês então podem baixar o Tomcat, assim como vocês viram na disciplina de programação web. Então, aqui, caso a sua página esteja funcionando corretamente, vocês irão ver a mensagem da página de acesso à página administrativa do Apache Tomcat. Precisamos da API SAX. Então temos que instalar a API SAX, que é um processo extremamente simples. Se tudo ocorreu da maneira que se espera, pessoal, quando vocês acessarem a pasta Axis, que está lá dentro do nosso Web Services, vocês terão essa página de retorno. E a classe que nós temos para fazer essa implementação é a que está na apostila, que é nada mais, nada menos que a implementação simples de uma calculadora. Vamos agora a implementação e agora vem o pulo do gato, pessoal. O segredo do negócio. Nós temos que realizar 2 pequenos passos para disponibilizar o serviço dessa calculadora. Copiar a classe calculadora.java para a pasta do Axis dentro do Tomcat, que está dentro de Web Apps. E agora o pulo do gato realmente. Depois de copiar o arquivo para o Web Apps, nós temos que apenas alterar a extensão. De .java nós vamos mudar para .jws. Agora nós temos o que? Um Web Service rodando aqui redondo, disponibilizado o serviço. Vimos que o SOAP, a gente recebe mensagem SOAP, e tem o WSDL para descrição. Só que não é interessante a gente receber uma mensagem SOAP e analisar no browser. Com certeza. A gente tem que ter um cliente para fazer esse passo para a gente. Que vai ter, obviamente, um analisador sintático incluído dentro dela. Certo? Aí nós temos a nossa classe cliente. No cliente, pessoal, temos o que? Para lidar com tipos complexos, aqui nós vimos o tipo primitivo, int. No C, no Java e outras linguagens tipadas, nós temos o int sempre disponível. Quando vocês estiverem trabalhando com elementos que vão fugir dos nossos tipos primitivos, vocês deverão descrever que tipos são esses, como eles são utilizados. WSDL, gente. A gente mostrou aqui que nós acessamos o WSDL para identificar as coisas. Nós tivemos que interpretar o WSDL para conseguir utilizar a calculadora. Obviamente, vocês não vão ficar gostando de acessar a todo momento e lidar com ele para saber que tipo de serviço e como você deve trabalhar. Então, existem APIs que facilitam todo esse processo para vocês. No caso, WSDL to Java, que auxilia no processo de identificação do serviço disponibilizado. Isso. O mesmo serviço web, ele pode ser acessado por outros tipos de aplicações e arquiteturas. Então, nós criamos, e vocês têm aí na apostila, o código-fonte de uma aplicação cliente para um dispositivo móvel. Então, vamos dar uma observada nessa aplicação cliente. Para ela, pessoal, vocês vão ter que utilizar o KSOP, que é uma biblioteca para nada mais vai fazer que esse processo de comunicação entre as duas partes. Não temos muito segredo aqui quanto ao nosso processo, não é mesmo? Isso aí. Então, para trabalhar com o SOAP, nós devemos disponibilizar os serviços necessários utilizando sempre a API. No caso do celular, com Java, a API KSOP, que é uma biblioteca para dispositivos com recurso limitado, mas que vai facilitar e permitir a manipulação correta e a interoperabilidade das mensagens, dos serviços. Isso mesmo, para manipular as mensagens SOAP e WSDL. Outras possibilidades, pessoal, vocês poderiam trabalhar também com o JAX WS para a criação de Web Services também. Então, não se restringam somente à ideia do Axis, tá ok?